1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um corpo, assim também é Cristo. Tá? Irmãos, o apóstolo Paulo, ele está desenvolvendo o assunto desta carta para uma igreja que nada mais e nada menos do que a igreja de Corinto. Esta igreja, os irmãos sabem que é a única igreja que tinha os 9 dons espirituais no seu corpo, na sua igreja. O pastor daquela igreja, de uma certa forma, era bem faceiro, bem alegre, né? Porque tinha uma igreja, conduzia uma igreja, era pastor de uma igreja que tinha 9 dons, os 9 dons. Os irmãos lá, cada um tinha um dom. Imagina, né, que igreja espiritual era essa. E ele precisou, houve a necessidade, através do Espírito Santo, de o apóstolo Paulo escrever, irmã Noemi, irmãos, irmão Cláudio, esta carta direcionada a esta igreja com o intuito, irmão D'Artagnan, de instrução, de instruir os irmãos que congregavam naquela igreja. Mas instruir sobre o que, irmão Francisco? De como lidar com os dons que tinham nas suas mãos. Tinha irmão que tinha dom de profecia, mas não sabia lidar com o dom da profecia. Tinha irmãos que tinha dom de discernimento de espírito, mas não sabia lidar, administrar esse dom. Tinha irmã que tinha o dom de língua estranha, mas não tinha domínio próprio, não sabia a hora de falar em língua estranha, era algo descontrolado. Tinha pessoa que tinha dom de profetizar e estava profetizando o culto inteiro, sem ordem, exageradamente. Então Paulo teve esse entendimento, essa necessidade de escrever essa carta para trabalhar aos irmãos a necessidade de compreender quão grande era a importância dos dons no corpo de Cristo, na igreja, e também quão grande era a importância de saber trabalhar isso no meio da igreja. E isso, irmãos, está dentro, desde o primeiro versículo do capítulo 12 em diante. Paulo vai abordar 2 assuntos a respeito dos dons espirituais e também explicando para a igreja que a igreja, os irmãos não são sozinhos, eles são membros de um corpo, e esse corpo, cuja o cabeça era Cristo, e esse corpo, irmãos, precisava, que era a igreja, dependia de cada membro. Então Paulo, para explicar de uma forma dinâmica e didática para aqueles irmãos, aqueles crentes, a importância de cada um, desde o auxiliar do membro, do novo convertido que estava chegando, até o obreiro mais antigo, Paulo precisava explicar a importância de cada um deles no corpo. Haja vista que a igreja de Corinto era um corpo muito viçoso. Como já falei aqui, era um corpo, uma igreja que tinha 9 dons. Qualquer pastor da época almejava cuidar, pastorear, administrar aquela igreja. Por quê? Porque era uma igreja espiritual, que tinha ali crentes espirituais. Então Paulo vai ensinar a eles, explicar a eles que eles eram uma parte. Porque, irmãos, é natural que às vezes algum irmão, alguma irmã se sinta mais importante, ou de uma certa forma
mais interessante, mais espiritual, enfim, do que outra pessoa, porque prega bonito, porque canta bonito, porque administra o departamento melhor, porque o trabalho que ele tá é um trabalho mais abençoado da igreja, que é um trabalho, é natural que alguns trabalhos na igreja se sobressaem mais do que o outro, é natural isso. O nome disso é gestão no dom. O crente, o irmão, o obreiro, a irmã que tem gestão no seu trabalho, ele está sempre com uma visão à frente, ele é uma pessoa além da sua época, ele é um obreiro além da sua época. Por quê? Porque ele tem uma visão além dos demais, ele vê à frente, ele busca à frente, e tem outros que não, que são mais tranquilos, e essa tendência é o trabalho não se sobressair. E aqueles que o trabalho se sobressai, automaticamente, irmãos, começa a aparecer um certo sentimento, uns certos pensamentos de que, opa, eu não sou a cereja do bolo, mas eu já estou lá. Eu não sou a cereja do bolo, mas eu sou aquele merengue bonito, colorido, que está ali na volta da cereja. Então o apóstolo Paulo disse, irmãos, todos vocês são um membro que faz parte de um corpo, e esse corpo, o cabeça não é o Beltrano, não é o Ciclano, é Jesus de Nazaré. E quando a igreja começou a ouvir, a ler, a descobrir isso, Paulo então foi mais a fundo, porque a intenção de Paulo era alcançar até os adolescentes, os jovens daquela igreja. E ele disse, olha, para vocês entenderem melhor, ele vai dizer assim, o corpo precisa do pé, o corpo precisa da mão, o dedo que está na mão, ele não vai dizer para o outro dedo, eu sou melhor do que você. Não, porque a mão sem os dedos não pega nada, vai ser só a mão. E ele começa a trabalhar assim, e quem olha de uma forma geral para o texto, olha e diz, mas é desnecessário essa pedagogia toda. Não, irmãos, é necessário para que nós venhamos entender. Às vezes a gente olha para a mão que tem 5 dedos e diz, não, eu uso só o dedão para cumprimentar isso, e o minguinho está sempre escondido. Machuca o minguinho para ver, né, irmã? Olha aqui, ó. Machuca o minguinho para ver. Ninguém dá bola para o minguinho. Às vezes nós se preocupamos com a unha do dedão que está feia, que está grande. Tem que cortar a unha do dedão que está feia. E deixa a unha do minguinho para trás, mas também no minguinho tem uma unha que precisa ser cortada. O minguinho faz falta também. E Paulo estava trabalhando essa dinâmica, que até aquele irmão, muitas vezes que não consegue ler, que não consegue nem falar direito, ele tem um valor no corpo. Ele tem uma importância no corpo. A importância não é de celebridade. A importância dele não é de pessoa mais eloquente ou de mais valor do corpo, não. A importância que ele tem sobre ele é por causa do sangue, do preço que foi pago por ele. É o mesmo preço do teólogo, é o mesmo preço do irmão acadêmico, é daquele irmão analfabeto, é o mesmo preço da doméstica, é o mesmo preço do empresário, é o mesmo preço do porteiro, é o mesmo preço do pastor. O sangue é o mesmo. O sangue de Cristo é o mesmo. E Paulo estava trabalhando isso na igreja. Porque por mais que a igreja, a congregação tinha os 9 dons, nem todos os membros da congregação tinham um dom.
E aqueles que não tinham dom estavam se sentindo desespiritualizados. Você não tem dom, irmão José, você não é espiritual. Eu tenho o dom de profetizar. Eu sou profeta da igreja, eu tenho que ter a minha cadeira aqui, porque eu sou profeta. E Paulo vai demistificar isso. Paulo vai dizer, se ele não é profeta, ele não tem menos valor. Todos vocês têm o mesmo valor. E isso dentro do corpo, para explicar para eles, para explicar para a igreja a importância de cada um. Agora que todos estão entendidos sobre o seu valor e que aquele que tinha algum dom que se sobressaía não era melhor do que o outro, ele começa agora a trabalhar esses dons espirituais, nesta segunda etapa do capítulo. E ele vai trabalhando os dons, aonde ele vai dizer que esses dons é importante na igreja, e que não era de os irmãos deixar de cultivar o dom. Então logo, quando se trata de dons espirituais, a gente vai aprender algumas coisas. Primeiro, o dom, a gente não nasce com ele. Amém? A gente tem que buscar. Os talentos a gente nasce com eles. Às vezes um é carpinteiro, um é mecânico, um é construtor. Isso são talentos. O outro é pintor, o outro é eletricista, o outro é costureiro, o outro é engenheiro. Isso são talentos que a pessoa nasce, é genético. A pessoa nasce com aquele talento e se aperfeiçoa nos bancos de cursos e universidades. Agora, dons espirituais se busca. O apóstolo Paulo, em uma outra oportunidade, ele vai dizer que convém que nós buscamos os melhores dons. Que ele vai dizer para nós buscar os dons espirituais. Mas por quê, irmãos? E a minha preocupação, quando o Espírito Santo falava comigo ao meu coração sobre essa palavra, sobre os dons, a minha preocupação foi além dos anos. Porque do jeito que a igreja, que nós estamos caminhando hoje como igreja, daqui uns 10, 20, vamos botar 20 anos, nossos cultos vai começar a ser difícil de cultuar, de vir na igreja. Por quê? Porque quanto mais, preste muita atenção nisso que eu vou dizer, e guarde no teu coração e na tua mente, que quanto mais nós nos afastamos do tempo da cruz, quanto mais nós nos afastamos da cruz, menos interesse nós temos de buscar os dons espirituais. Aproximadamente mais um pouco de 2000 anos atrás que Jesus foi e se entregou em morte de cruz. Então nós temos aproximadamente um pouquinho mais de 2000 anos de distância da cruz. Da cruz até o dia de hoje. Muita coisa mudou no mundo espiritual da igreja. Quando eu vejo algum irmão dizer que hoje a igreja não está como estava antigamente, não acontecia as coisas, hoje não acontece como acontecia antigamente, o paralítico andava isso e aquilo, isso é reflexo do quê? Do distanciamento da cruz. Quanto mais o tempo vai passando, nós vamos nos afastando da cruz. E isso é problema, irmão Francisco? É problema.
As gerações que estão vindo vão ficando mais longe da cruz ainda. Vai chegar uma época, se Deus permitir, que nas igrejas não vai ter mais dons espirituais, porque cada dia que passa, a igreja, os irmãos, os membros do corpo, estão perdendo o interesse em buscar os dons espirituais. Não se tem interesse mais em falar em língua estranha. Quem é batizado com o Espírito Santo e recebeu o dom de língua estranha, não tem interesse mais em falar nos cultos. Não se tem mais interesse em buscar pregar a palavra. Alguém diz: irmão, eu quero ter o dom de pregar a palavra. Eu estou orando, eu estou buscando, eu estou jejuando, eu quero palavra. Então, irmãos, quanto mais nós vamos nos afastando da cruz, menos aparece o interesse de nós buscar os dons espirituais. E o apóstolo Paulo, ele vai trabalhar a importância dos dons espirituais no crescimento da igreja. A igreja precisa ter no seu meio, no seu seio, homens e mulheres de Deus comprometidos com os dons espirituais. Aleluia. Homens e mulheres que buscam batismo com o Espírito Santo, que tem a chama no coração em falar em novas línguas. Existe um pensamento aí de querer buscar um despertamento para avivamento. Coletivo. Mas o maior avivamento, ele sempre teve na história. Começou por uma pessoa. Não foi por uma multidão, foi por uma pessoa. Uma pessoa teve iniciativa. Uma pessoa sentiu no coração, inflamou o coração. Eu preciso me avivar. Eu não preciso avivar o irmão D'Artagnan. Eu não preciso avivar o irmão José. Eu preciso me avivar. E através daquela pessoa aconteceu o avivamento. Tem gente procurando se preocupar com o avivamento para o Brasil, o avivamento para o Rio Grande do Sul, o avivamento para a região. Procura o teu avivamento, buscar falar em língua estranha, buscar os dons espirituais, porque a tua brasa vai acender e o fogo vai começar. É por você, é pela tua brasinha, é pela minha brasinha. O avivamento vai começar por mim, mas primeiro eu tenho que ter o interesse, o coração inflamado pelos dons espirituais. Precisamos entender a compreensão, desde o ancião até o mais novo, mais moço, da importância. Precisamos ter a consciência, nos conscientizar da importância de ter os dons espirituais no departamento, no corpo de obreiro, no meio da igreja, no meio das crianças, no meio dos adolescentes, no meio dos jovens. A igreja precisa estar inflamada com os dons espirituais. E não precisa, irmãos, ter uma vida acadêmica para ter um dom espiritual. Não precisa ter um curso teológico para ter um dom espiritual.
Nós precisamos é ter um coração disposto a se dobrar na presença de Deus, sem reserva, sem reserva, um coração sem reserva, porque um dos motivos da ausência da espiritualidade no corpo, e logo, consequentemente, os dons espirituais, por causa dos nossos corações. Nós nos achegamos a Deus com nossos corações com reservas. Senhor, eu estou aqui por enquanto. Senhor, me usa, Senhor, mas só um pouquinho. Senhor, eu sou um pecador, mas nem tanto. Tem gente pior do que eu, Senhor. Senhor, eu sou dizimista da tua casa, Senhor. Senhor, eu nunca me desviei dos teus caminhos, por isso eu mereço isso, mereço aquilo. Isso é se aproximar de Deus com coração, com reservas. O Senhor quer que nós nos venhamos nos achegar a Ele com um coração sem reserva, simplesmente como disse o profeta Isaías: Senhor, eis-me aqui. A igreja, ela precisa crescer, e não depende de mim, não depende de homem. O crescimento quem dá é Deus. A Escritura vai orientar nós, dizer que Paulo, que um vai plantar, o outro vai regar, e o crescimento é Deus. Tu pode pintar e bordar, o crescimento é Deus. Se não cresceu é porque Deus não quis que crescesse. Pode pegar o melhor obreiro e botar na frente de um trabalho, se Deus deu amém naquele trabalho, não vai crescer, porque o crescimento é de Deus, é Deus que dá o crescimento. Mas a Bíblia vai falar que um vai plantar, o outro vai regar. O que está ao meu alcance? É lá e abrir o buraco, é fazer força, é lá e cavar, é sujar, é suar, é limpar, é plantar, é correr atrás. O outro é cuidar. Opa, alguém passou por aqui antes de mim, alguém se esforçou, alguém suou a camiseta para chegar nesse resultado. Cabe a mim só regar, cabe a mim cuidar, cabe a mim podar. Por quê? Mas e agora? Agora Deus vai vir e vai dar o crescimento. Tem gente que quer plantar, quer regar, quer crescer. Quer que cresça. Não, está crescendo. E às vezes está crescendo e está dizendo que a culpa é dele. Está crescendo porque eu estou lá. Está crescendo porque eu estou fazendo. Está crescendo porque eu estou atendendo o trabalho. Está crescendo, agora vai crescer porque eu assumi. Irmãos, o crescimento é de Deus. Se está crescendo é porque Deus quer que cresça. Nós somos só a voz. Nós somos a voz. E Deus dá o crescimento. Alguém venha falar para João Batista. João Batista estava no auge do ministério, abrindo igreja, evangelizando, tinha um bom grupo de obreiros, e alguém cedeu às vaidades e chegou nele e disse assim: João Batista, Jesus está com os mais seguidores. Obrigado, irmão José. Jesus está com mais seguidores, João Batista. João Batista ouviu aquele irmão
olhou para ele e disse assim: eu não sou ninguém, eu só sou a voz. O resto é Ele que faz. Eu batizo com água, mas está vindo um aí que batiza com Espírito Santo e fogo. Então, irmãos, dentro desse entendimento de dons, João Batista estava falando que o dom dele não era nada mais e nada menos do que fazer aquilo que ele foi chamado. Então, cresceu, em 3 anos, o cristianismo se expandiu nas mãos de João Batista e se encerrou nas mãos de Jesus, e depois teve continuidade na igreja primitiva, com os apóstolos, e agora chegou em nós. O evangelho, ninguém vai parar. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecem contra a minha. Então não vai parar. Vai sair, vai passar o meu tempo, vai vir outro alguém, e aí a igreja vai embora. Até Jesus voltar. Mas quem estiver na frente desta igreja, tem que ter alguns zelos. Quem estiver no meio desta igreja, tem que ter alguns cuidados. Tem que se lembrar de algumas coisas. E uma delas é os dons espirituais. Porque senão, a casa fecha. Senão, o endereço é vendido. E aí onde era a igreja? Um certo pregador disse que na Europa, hoje está sofrendo o maior esfriamento de todos os tempos, as igrejas na Europa. Aonde era uma igreja, hoje é uma danceteria, é uma biblioteca, é qualquer coisa, menos uma igreja. Por quê? Porque se esqueceram de se preocupar com os dons espirituais. Igreja sem dons espirituais. Tem que ter homens que pregam uma palavra. Tem que ter homens, mulheres que profetizam. A igreja tem que regar os dons espirituais. A igreja tem que se interessar em batismo com o Espírito Santo. Às vezes eu vejo algum pregador querer fazer alguma oração específica para batismo com o Espírito Santo. E biblicamente a gente não vai encontrar essa orientação. A gente vai encontrar na Bíblia, na igreja primitiva, nos primeiros capítulos de Atos, uma igreja, um grupo de irmãos preocupados em buscar a Deus. Porque quando nós lemos sobre o derramar do Pentecoste, quando nós lemos, não vai aparecer no texto algum versículo dizendo que o propósito deles era buscar batismo com o Espírito Santo. Não era o propósito ou a intenção deles buscar dons em língua estranha. Mas a Bíblia diz que o propósito deles era oração. O nosso propósito é oração. Porque o homem, a mulher que ora, que busca, Deus derrama dos seus Espírito Santo, os seus dons. Porque eu vou fazer uma pergunta, e não precisa me responder. Quem melhor para saber os dons que a igreja precisa, se não é
Deus, não é? Então a minha função é só buscar, orar a Deus. Senhor, eu estou aqui. É orar, é colocar o rosto no pó. E Deus tem dom para dar. Deus tem dons espirituais para derramar sobre a igreja. Mas precisamos ter interesse. Precisamos aprender a ter interesse. A buscar. Às vezes achamos bonito nos outros. Como aquele irmão prega bem, como aquela pessoa lá, aquela irmã profetiza, como aquele irmão lá é isso, é aquilo. É legal? É legal. E já parou para pensar em buscar? Quanto tempo faz que você está orando a Deus e pedindo para que Deus derrame do seu espírito sobre ti? Os que são batizados com o Espírito Santo aqui, quanto tempo faz que você não fala em língua estranha? Que tu não busca o renovo espiritual? Um coração aquebrantado em língua estranha, em lágrimas nos olhos. Nas bem-aventuranças de Mateus, lá no capítulo 5 até o capítulo 7, nós vamos ver na bem-aventurança, no Sermão da Montanha, Jesus diz assim, que bem-aventurado aqueles que choram, é coração aquebrantado, porque eles serão consolados. Às vezes nós choramos por falta de pagar a fatura, por não completar o orçamento no final do mês, mas não choramos, não nos aquebrantamos na presença do Senhor. Um dos motivos da falta do aquebrantamento é um coração com reservas, um coração com poréns. Se aproximamos de Deus com poréns, e Deus não quer isso. Aleluia, aleluia. Tem alguns irmãos, algumas irmãs, algumas pessoas na caminhada que precisam ser bem moídos, tipo que nem se faz o suco da cana, para daí entender como se aproximar na presença do Senhor, com o coração aquebrantado. Oh, aleluia. E se for, irmãos, o propósito, aceite. Se for esse o propósito de Deus na minha ou na tua vida, de passar por um processo de esmagamento, para que o teu coração se lembre, venha se lembrar de um tempo de aquebrantamento, de um tempo sem reserva, entenda, aceita, porque esse coração vai começar a pedir Deus, 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 vem até mim, Deus, vem até meu vaso, Deus me encha, Deus me completa, Deus me ajuda a suportar, Deus me ajude, Deus me ajude. Jonas tinha vários lugares para orar a Deus, mas Deus sabia que naqueles lugares, igrejas, templos e etc, que Jonas poderia fazer uma oração para Deus. Deus sabia que Jonas não ia se achegar com um coração tão aquebrantado. O segredo é o aquebrantamento.
Então Deus disse para Jonas: eu vou escolher um lugar para tu orar. Eu vou escolher um lugar. Eu tenho um lugar para tu orar. E quando tu chegar nesse lugar, tu vai rasgar o teu coração. E tu vai orar. E eu vou ouvir a tua oração. E tu vai chorar. E tu vai clamar e eu vou ouvir o teu clamor. Deus mandou um grande peixe engolir ele. Jonas, eu quero que tu ore lá no intestino, na barriga desse grande peixe. Você tinha uma cadeira estofada para orar? Você tinha um tapete bom para se ajoelhar para orar? Você tinha um quarto bem abençoado, bem cômodo, bem privado para você orar? Você tinha uma sala para você orar? Você tinha até um quartinho da oração para você orar, mas você nunca foi lá orar. Agora eu achei um lugar para você orar. E você vai orar. E Jonas, cheio de intestino de peixe. Jonas imantado, enrolado, envolvido pelo intestino de um peixe. Senhor, tenha misericórdia. Aleluia. Senhor, tenha misericórdia. Nem que saia só lágrima, não tem problema. Deus discerne a lágrima. Nem que saia só um gemido, Deus discerne o teu gemido. Mas que nós vamos aprender a nos voltar para o Senhor, nós vamos. Aleluia. Aleluia. Só quem entendeu, só quem a palavra falou com você, se coloca em pé nesta noite. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Deus tem dons espirituais para nos dar. Mas primeiro vamos nos aprender, nos chegarmos a Ele. Quem quiser passar aqui na frente, quem precisa. Quem entendeu que Deus tem algo para você. Aleluia. Aleluia. Deus pode te despertar hoje. Com pouco você está numa guerra espiritual dentro de você, né? Diz, Senhor, quem sabe tu diz, Senhor, eu sei que o Senhor tem me chamado para alguma coisa, mas eu não tenho força, eu não consigo. Eu pregava, eu cantava, eu profetizava, eu revelava. Hoje eu não quero, não sinto mais em fazer isso. Deus quer dar o crescimento para você. Deus quer fazer que a tua vida venha crescer novamente. Aleluia. Deus não tirou de você o dom. Eu quero orar com você. E a partir de hoje, venha pensar sobre os dons espirituais. O apóstolo Paulo disse para Timóteo: Timóteo, desperte o dom que há em você. E a pessoa não me adianta dizer que é de oração, porque a pessoa de oração, no mínimo, ela faz uso do seu dom. Pessoa que diz que é de oração, e o dom dela não é apresentado na igreja, para que haja crescimento no corpo de Cristo, não é de oração. Aleluia. O corpo precisa crescer, precisa de dons.
Amado e soberano Deus e Pai que está nos céus, em Tua presença, Senhor, nós estamos aqui mais uma vez. Deus, estamos como igreja, estamos como um povo adquirido, um povo escolhido, e nos aproximamos de Ti nesta noite sem reservas. Nos aproximamos de Ti, Senhor, sem ira, sem contenda, sem pecado, e reconhecemos a necessidade, Senhor, da Sua misericórdia sobre o nosso ministério.